Bem, pessoal, agora a gente vai fazer a análise de como vai dar continuidade no algoritmo do determinante de Laplace, né, do teorema de Laplace. E agora a gente vai analisar essa fórmula do cofator, tá? Então, o que aconteceu aqui? Nós estamos executando, né, o método do determinante de Laplace para calcular o determinante utilizando Laplace. Nós já temos aqui a submatriz que vai ser gerada, né, conforme a gente tinha visto aqui, ó. A gente vai fixar aqui o elemento que nós iremos analisar, e aí depois a gente ignora aquela linha e aquela coluna, né, e aí ele gera uma submatriz. Neste caso, né, o método de gerar submatriz ele já nos devolve essa submatriz. Essa submatriz ela vai ser utilizada no método do cofator, tá? Antes da gente detalhar lá o que esse método vai fazer, só para deixar claro aqui, ó. Eu estou nessa linha aqui, ó, se o A na posição 0 e na posição J for diferente de 0, aí eu efetuo o cálculo. O que vai acontecer aqui? Ó? Se for igual a 0, esse carinha aqui, ó, A0 posição J, vai ser 0. E aí qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0, né? Não adianta fazer esse cálculo. Então o que eu estou fazendo? Só vou fazer a operação aritmética se for diferente de 0. Tá? É para a gente não perder tempo fazendo o cálculo, que não vai ser interessante. Então se for diferente de 0 eu faço. Beleza, vamos lá para o cofator. Repara que no cofator já fixei aqui a linha 0, tá? Como eu disse, sempre eu estou trabalhando com a linha 0. E aí estou passando, pulando as colunas, tá? Que é a posição J. E eu já estou passando a submatriz que foi gerada no método gerar submatriz. Quando eu chego aqui, ó, no método do cofator, ele recebe o i igual a 0, né? Vamos tomar nota aqui. Ele recebe aqui, ó, o i sendo igual a 0 e um j também, né? No nosso exemplo é a primeira vez que ele entra aqui. E a submatriz? Quem é essa submatriz? É essa submatriz aqui, ó, que foi gerada bem aqui. É essa submatriz aqui, tá? Beleza. Então, nesse caso, é uma submatriz de que ordem? A submatriz, vou botar bem aqui assim, é a primeira vez que está entrando aqui, né? Ela é uma ordem de ordem 3 por 3, beleza? Como é que vai funcionar o expoente? A equação aqui, ó, a fórmula, diz que o expoente é a soma do i mais j. Então, faz a soma i mais j, expoente, coloca na fórmula aqui, ó, menos 1 elevado ao expoente, vezes, aí, ó, ele vai chamar o calcular determinante de novo, que é o que a gente estava fazendo aqui, né? Quando ele chega nessa etapa aqui, ó, ele precisou calcular o determinante novamente. Só que esse determinante, ele é de ordem 3 por 3. Como é que eu resolvo um determinante de ordem n maior que 2? Tenho que utilizar Laplace, né? Então daqui ele volta novamente para cá. Então repara que está acontecendo uma recursão, né? Nós fomos resolver o problema do determinante. Para resolver ele precisamos do Laplace. Está aqui o Laplace. O Laplace precisa do cofator. Para calcular o cofator, a gente precisa calcular o determinante de uma submatriz, né? E aí essa submatriz, se ela for de n maior que 2, chama novamente o método para calcular o determinante. E assim vai. Quando que vai parar? Quando a gente tiver uma matriz de ordem 2. Tá? Aí a gente vai poder parar. Ele volta na pilha de execução. Então já deu para perceber que está acontecendo uma recursão indireta, né? Porque olha, toda essa discussão começou aqui nesse método chamado calcular determinante, né? Dessa vez agora ele está chamando uma matriz, nesse caso a submatriz, ela tem ordem 3 por 3. E lá vai ele, ó. Chegou aqui e tal, está na espera, ele precisa desse resultado para continuar. Então primeiro ele vai calcular esse determinante com essa submatriz. Foi para lá. Então vou só tomar nota aqui. Na primeira vez que nós passamos aqui a matriz A, na primeira vez, ela tinha a ordem 4 por 4. E na segunda vez, aqui agora, a ordem é 3 por 3. Acabou de chegar essa matriz A aqui, ó.
de ordem 3×3, tá? Segunda vez, primeira vez. Aí ele vai perguntar aqui, ó, qual é a ordem? É 1? Não. É 2? Não. Então, ele vai, se não, né? Nesse caso aqui, ele vai cair aqui para calcular o determinante através do Laplace. E lá passando essa matriz de ordem 3×3. Lembrando que na primeira vez era 4×4 e agora a ordem é 3×3. E aí ele segue, ele vai para cá, para o Laplace. Chegando lá, olha, de novo eu vou anotar aqui, né? Na primeira vez ele tinha, na primeira vez era uma matriz de ordem 4×4. Agora, na segunda vez, ele mandou uma 3×3. Beleza. Aí ele vai chegar aqui, vai gerar a submatriz. Quando ele vai gerar essa submatriz, repara que essa matriz A que acabou de chegar, ó, ela não é mais aquela matriz original. Ela já é a submatriz anterior, de ordem 3×3. Então, quando ele gera essa submatriz aqui, ó, esse A, neste momento ele tem ordem 3×3. Só que quando ele volta uma matriz 2×2. Né? Repara que ele vai gerar uma submatriz. Olha o que vai acontecer aqui, eu vou mostrar aqui. Ó. Vamos considerar que esse A, neste momento, é justamente esse carinha aqui. Qual é a ordem desse cara? 3×3. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai gerar esta submatriz aqui. Ó. Né? Na primeira vez, ele vai gerar esse carinha aqui, vai considerar esse, vai desconsiderar essa linha, vai desconsiderar essa coluna, vai gerar essa submatriz de ordem 2×2. Beleza. Chegou a submatriz 2×2, acabou de chegar. Aí o que ele tem que fazer? Se for diferente de zero, o elemento que está sendo analisado, aí esse carinha aqui, ó, ele vai vir para cá. Calcular o cofator passando essa submatriz de ordem 2. Vai lá para o método de cofator. Chegando aqui, ó, repara que agora aqui é a segunda vez, né? Com matriz 2×2, essa aqui é a segunda vez. Só uma pequena observação. Isso, ele está fazendo toda essa... Ele entrou nessa pilha recursiva porque ele está analisando o primeiro elemento aqui, tá? O A00. Então, quando ele tá, já que ele está analisando o A00, ele caiu aqui nessa 3×3, que gerou a 2×2, que acabou de chegar aqui no cofator. Para ele calcular o cofator, né, ele vai precisar chamar de novo o método do determinante. Repara que agora ele vai passar para cá esse carinha, que é 2×2. Então lá vai ele lá para o método calcular determinante. Quando ele chega aqui, ó, pela terceira vez, a matriz é 2×2. Aí ele vai checar. Qual é a ordem da matriz A? É 1? Não. É 2? Sim. Opa! Agora a ordem é 2. Se a ordem é 2, ele vai calcular o determinante, né, da ordem 2, fazendo a diferença entre o produto da diagonal principal pela secundária, que a gente já analisou o algoritmo, ele volta com a resposta para cá. Aí ele faz, retorna esse cara aqui, né? Lembrando que, ó, ele fez o cálculo desse cara aqui, né? Multiplicou esse e aí subtraiu da multiplicação desses aqui. Encontrou esse determinante, tá? Para esse carinha aqui, do D00. Aí agora, qual é o próximo passo? Ele vai fazer do D01 e depois ele vai, para ele calcular o D01, mesma história. Vai ignorar essa linha, vai ignorar essa coluna, vai gerar uma submatriz com o que sobrou. Beleza. Aí vai calcular o determinante. Vai calcular o cofator, né? Acha o valor do determinante. Vai para o próximo. D02. Mesma história. Esquece aquela linha, esquece essa coluna. Vai gerar uma outra submatriz aqui. Tá? Encontrou o cofator? Beleza. Aí ele vai, faz o somatório desse cara e vai dizer qual é o resultado do determinante desta matriz 3×3. Com isso em mãos, ele volta para cá. E consegue calcular o cofator do elemento A00, que é esse cara aqui, ó. Né? Ele te dá essa resposta aqui.
Com isso, com esse cofator em mãos, ele vem para cá e devolve a resposta para o teorema de Laplace, com o resultado do cofator do A00. E aí, ele faz a multiplicação com o elemento AJ e acumula no somatório, né? O próximo elemento que vai vir à frente. Certo? Deu para entender como vai funcionar? Então, ele está caindo aqui numa recursão indireta, né? Por que recursão indireta, professor? Porque, olha, começou aqui, calcular determinante, né? Calcular determinante, ele vai chamar o Laplace. Calcular determinante Laplace. Dentro desse método, ele tem um outro método, que é o cofator, né? Quando ele chegar aqui no cofator, para ele conseguir calcular o cofator, ele vai chamar o método calcular determinante, que foi quem originou tudo isso, né? Então ele está fazendo uma chamada recursiva indireta para o método calcular determinante. Só depois que ele chega aqui, quando ele percebe aqui a condição de parada, aí ele volta na pilha recursiva. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui, ó, só para ficar mais claro. Esse exemplo que eu tenho aqui. Deixa eu encerrar essa apresentação. Vem aqui só para ficar mais claro. Olha só, como eu já tinha comentado, né? Eu vou analisar, fazer o cálculo do cofator no nosso algoritmo, sempre pegando os elementos da primeira linha. Então foi por isso que lá eu fixei a linha 0, né? Como vocês puderam observar. Cadê? No próximo aqui, ó. Não é aqui, é aqui. Tá? Como eu disse, ó, quando eu vou gerar a submatriz, eu sempre passo da linha 0, então para ele considerar a linha 0 e pulando as colunas aqui na posição J. Aqui, quando eu vou calcular o cofator, mesma coisa, ó, eu amarro na linha 0 e vou passando os J, para ele ir pulando a posição do J, certo? Então agora, dando continuidade, aqui. Beleza. Explicado aqui da linha 0, o que ele vai acontecer aqui, ó? Eu vou precisar calcular o cofator para eu poder resolver o problema, né, desse determinante de ordem 4, de uma matriz de ordem 4, eu preciso aplicar o Laplace, que está bem aqui, ó. Só que para eu poder fazer isso, ó, como vocês podem ver, eu vou precisar calcular esse cofator, né, de cada elemento A e J. Beleza, então vamos fazer isso de forma isolada, olha. Vou pegar os elementos aqui. Quem é quem? A00, que é esse aqui. O próximo é o A01, que é esse aqui, ó, linha 0, coluna 1. Vou botar bem aqui. Aqui é o 00, esse aqui é o 01. Esse aqui, linha 0, coluna 2. Esse carinha aqui. E o último, linha 0, coluna 3. Bem, esse aí é o 0, tá? Então, beleza. Como é que vai funcionar aqui, ó? Para cada um desses caras, ou seja, para cada um desses, 4, 5, menos 3 e o 0, eu vou precisar calcular o cofator, né? O que está acontecendo lá naquele algoritmo lá é isso aqui, tá? Para cada um deles, eu vou precisar calcular o cofator. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o de segunda ordem. Preciso do Laplace. Aqui, ó. Para cada um deles, né, repara que eu vou só mudar a posição J. O que eu estou mudando é a posição J. Repara, a posição I de cada um deles sempre é 0. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Todo mundo é 0. Né? E o J? A posição J, eu estou mudando. Tá? Começou em 0, foi para 1, 2 e 3. Tá? Ou seja, esse aqui é o I, esse aqui é o J. Esse aqui é o I, esse é o J. I,
J e J. Como vocês podem ver, o I sempre é 0 e o J eu estou pulando. É o que eu fiz lá, né? Sempre fixava o I no 0 e deixava o laço para mudando a posição do J. Beleza, para cada um deles eu vou precisar calcular o cofator, passando o respectivo elemento. E aí eu vou precisar, lá dentro do cofator, calcular uma submatriz para cada um deles. Bora dar uma olhada nesse primeiro aqui. Como é que eu vou calcular esse cofator aqui? Ó? Dando uma olhada nele, eu vou ter esse cara bem aqui embaixo, ó, A00. Tá aqui a fórmula do cofator. Tá bem aqui. Quem é esse D e J? É esse determinante aqui, ó. Tá? Dessa submatriz. Como assim, professor? Da onde surgiu essa submatriz? Lembra que lá a gente fazia análise, nós tínhamos uma função específica para calcular a submatriz, ó, bem aqui, ó, né? Bem aqui, precisamos gerar uma submatriz. Ele foi lá, fez a análise da submatriz, tirou, ignorava quem era daquela linha e quem era daquela coluna, né? O que a gente está fazendo é a mesma coisa. Olha o que vai acontecer, ó. Quem é o elemento? O elemento é o A00, tá bem aqui ele, ó. Então esquece todo mundo dessa linha e dessa coluna. Olha só quem sobra. Menos 1, 3 e 1. Menos 1, 3 e 1. Menos 3, 2 e 1. Menos 3, 2 e 1. E 2, menos 2 e 5. 2, menos 2 e 5. Beleza. Aí vem a história da recursão, né? Porque como é que eu vou conseguir resolver esse determinante de ordem 3? Ora, eu vou precisar chamar o Laplace novamente. Então, daqui, ó, eu vou precisar voltar para a forma do Laplace. É o que aconteceu lá no nosso algoritmo, né? Eu vou amarrar aqui essa primeira linha e fazer igual eu fiz aqui, ó. Vou separar cada um desses elementos, igual foi feito aqui em cima, tá? Vou calcular o cofator de cada um deles, igual eu estou fazendo aqui, né? Então aí eu vou começar com esse primeiro elemento aqui, ó, menos 1. Aí esquece todo mundo dessa linha, esquece todo mundo dessa coluna. Gerou uma submatriz aqui, ó, de ordem 2. Quando é de ordem 2, é a condição de parada lá da nossa recursão, né? Que vai dar uma olhadinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando ele tem... Opa, de lado errado. Aqui, ó. Quando ele tem ordem 2, ele para de chamar a recursão. Né? É o momento que ele chama um método lá, calcula o determinante de ordem 2, e aqui não tem recursão. Ele não chama de novo o Laplace. Então ele já volta com a resposta. Então ele começa a voltar na pilha de execução. Então quando ele calcula aqui o determinante de ordem 2, ele vai calcular esse carinha, o cofator do menos 1. Depois ele procura o cofator do 3. Depois o cofator do 1. Faz o somatório, né? Repara que é um somatório do resultado desses caras. E chegamos ao resultado 41. Tá? Aí conseguimos chegar ao cofator. Então, repara que o que aconteceu? Ele calculou o resultado desse determinante de ordem 2, voltou na pilha para esse cara. Aí ele refaz para o 3, vai gerar um outro determinante de ordem 2, resolve, volta. Vai calcular o cofator desse valor 1, vai gerar uma outra submatriz, calcula o determinante de ordem 2, volta. Aí ele faz o somatório desses caras, aí sim, chegou no 41. Guarda o resultado desse cara aqui, vamos substituir, ó. Esse carinha aqui, ó, ele vai vir para cá. Para quê? Porque ele precisa da continuidade no Laplace, né? Ele vai voltar na recursão. Olha o que vai acontecer, ó. Quem é o 4? O 4, ele é o elemento A00, ó. Bem aqui, ó. Né? É o primeiro cara que a gente está analisando. Então, botar o 4. Vezes quem? Vezes, ó, o que a fórmula diz, ó? Vezes o cofator. Qual foi o cofator do A00? Está aqui a resposta, 41. Cofator do A00, 41. Então tá aqui, ó. Então repara que tá batendo, tá certinho como diz a fórmula, né? Aí ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo raciocínio para esse elemento aqui, para o 5. Né? Olha o que vai acontecer.
Neste caso aqui, ó, o que ele vai fazer quando ele for fazer o cálculo para posição 0, 1? Ele vai ignorar, primeiro vai tomar nota aqui, né, tal, anota o 5, calcula o cofator desse cara. Quando ele for para calcular o cofator do A01, ele vai chegar aqui, ó, A01. Ele vai gerar uma submatriz para ele. Quem é a submatriz desse cara? Olha aqui agora, ele vai esquecer todo mundo dessa linha, todo mundo dessa coluna. Aí ele gerou menos, aliás, ele gerou aqui, ó, 2, pula essa coluna, 2, 3 e 1. Aí gerou aqui, ó, 2, 3 e 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 1. E por fim, 0, menos 2 e 5. 0, menos 2 e 5. Uma matriz 3 por 3, de ordem 3. Aí você já sabe, né? Para poder resolver isso, chama o Laplace. Ele vai calcular o cofator de cada um desses elementos aqui que eu estou circulando. No primeiro elemento, ele vai gerar uma matriz 2 por 2. Depois, para o segundo elemento, de novo uma 2 por 2, eliminando a linha e a coluna. E o último, elimina a linha e a coluna, vai gerar também uma matriz 2 por 2, né? Calcula esses cofatores, volta na recursão. E o resultado desse determinante de ordem 3 é 7. Então, esse cara aqui, ó, fazendo a multiplicação. Bem, talvez eu tenha esquecido de botar o sinal aqui, tá? Aí ele volta para cá. Tá? Então, repara que o comportamento é o mesmo, né? Aí o próximo é o menos 3, tá? Então, o que está acontecendo? Ele está só fazendo aqui, ó, pegando o elemento, multiplicando pelo respectivo cofator, né? Quando eu termino isso aqui, ó, calcular esses produtos, o que ele tem que fazer? Ó? Não é um somatório? Então, ele tem que pegar esses resultados aqui, ó, e somar. Cada um deles, ó, 164 mais menos 35 mais 81. É um somatório, então é só somar. Em que momento eu identifico isso aqui no meu código? Quando eu volto lá, aqui, ó. Como é que eu vejo lá? Isso aqui lá está escrito assim, né? A, I, J, vezes, né? É um produto, ao cofator do A e J, né? E aí lá naquela fórmula diz que isso aqui é um somatório. E isso aqui é o determinante, né? Aí olha só, esse trecho aqui é isso aqui. É ou não? E quem é esse somatório aqui, ó? Lembra que a gente conversou? Toda vez que eu vejo um somatório, eu já vou sacando que esse cara vai se tornar um laço, né? E isso aqui é o cálculo do determinante através do teorema de Laplace. Beleza? Até mais, pessoal.